Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Guia Astral, esse canal que expande a nossa consciência através da astrologia. Vamos falar sobre as energias da semana, do dia 30 de março ao dia 5 de abril. Estamos finalizando março, iniciando abril nessa semana. Primeiro trimestre já passou. Então, a gente chegou aqui no outono no hemisfério sul. Acabamos de abrir uma estação. Acabamos de ter a entrada do Sol em Áries, um novo ano astrológico. Então, estamos vivendo essa mudança energética. Em termos de lunação, a gente está vivendo uma lunação pisciana. Então, aprendendo algo com energia pisciana. Que esse aprendizado pode vir através de um desafio. As lunações sempre trazem isso. Então, apesar da gente estar com o Sol, a consciência, nosso racional, energia ariana, olhando para nós mesmos, para a nossa individualidade, talvez sim, tendo um estímulo de início, apesar desse início não estar sendo tão impulsivo, provavelmente. Porque a gente tem ali Saturno trazendo um pé no freio, né? Não vou chamar de limitação, mas uma certa cautela. Um olhar mais maduro, para o longo prazo. Eu tenho sentido bastante esse Sol em Áries, e a gente também está com a Vênus em Áries nessa semana. A Vênus fez uma conjunção com Quirón. Quirón, uma ferida a ser curada. E o que eu tenho sentido, acho muito bom trazer também o que eu senti na semana passada, para a gente ter uma continuidade aqui. Não ficar algo só sempre para frente, tá? Então, eu tenho sentido que realmente eu estou curando, que Vênus fala sobre valor. Então, a cura sobre uma desvalorização do eu, né? Assim, eu sinto que eu estou dando mais valor para a minha parte do negócio. Né? A gente tem ali parcerias, a gente tem relacionamentos, e eu acho que a Vênus em Áries, eu sinto muito que ela nos traz esse olhar de autovalorização, você se valorizar. Então, muitas vezes, a gente pode entregar algo, querer agradar. Ah, não precisa me pagar, eu não preciso ganhar nada nessa parceria, eu sempre dou, eu sempre estou dando, tudo bem, pelo simples prazer de dar. Mas às vezes não é bem assim, né? Às vezes você se desvaloriza nisso, nessa atitude de não querer receber, de se colocar como eu não preciso receber. Então isso pode ter aí uma desvalorização oculta. Parece às vezes que se valorizar é ser arrogante, mas não é. Essa autovalorização é importante, né? Como é que vocês estão sentindo aí essa energia do Sol em Áries? Como que está vindo para a consciência de vocês isso? Ele pede muita autonomia também, muita independência, né? E aí são várias questões aqui. Eu vou trazer a minha visão para me apresentar aqui. Eu sou Renata Bustamante, astróloga, professora de yoga também. Então eu vou trazer minha visão que eu estou sentindo agora, porque mesmo dentro da minha visão, são muitas coisas a trazer aqui sobre as energias da semana. Por isso também que eu complemento no Instagram. E eu abri um grupo semana passada, que é o Guia Astral no WhatsApp. Se você tiver interesse de entrar nesse grupo, ele é gratuito, aberto, para eu levar lá mais reflexões, sabe? O que vem assim durante a semana, o que eu percebo. E para aquilo ali não ser perdido, eu compartilhar com vocês, tá? O que a gente teve na semana passada, e a gente começa ainda nesse tom da lua crescente em Câncer, e a gente inicia a semana ainda na lua crescente, com esse tom canceriano, né? Porque ela ficou crescente em Câncer, então Câncer é o pano de fundo, é o aprendizado da fase. Aí depois ela vai passando para Leão, e a gente começa a semana com ela em Virgem. Ok, a gente vai tendo novos aprendizados
com a passagem da Lua nos outros signos, né? Mas Câncer fica marcado com um aprendizado maior, entende? Então, Câncer fala muito sobre esse olhar sobre o meu cuidado, como eu fui cuidada, fala muito sobre o passado, né? Como que foi esse cuidado que eu recebi? E que eu entendi como um modelo de cuidar. Então, o que está em mim, o que eu não curei, o que eu preciso olhar e curar. Existem dores que eu preciso olhar, que eu preciso curar, porque se a gente nega a dor, aquilo não é curado, fica reprimido e aquilo ali fica na nossa vida. A gente pode viver aquilo como uma limitação, de algum modo. Então é preciso realmente olhar, gente, mas aí na minha infância eu recebi isso, eu não recebi aquilo. Olhar para a dor que você sente, que você sabe que você viveu, entender a dor. Eu acredito muito, eu trabalhei muito na espiritualidade isso, né? De perdoar, de honrar a minha família, entender que eles deram o melhor para mim, o melhor que eles poderiam fazer com a consciência que eles tinham. Esse entendimento é importante, senão a gente não perdoa. E aí também a gente não muda, né? A gente pode entender como eu quero cuidar das pessoas. A gente também está falando muito de um acolhimento, quando a gente fala de Câncer, de acolher, né, a pessoa, de dar afeto, essa amorosidade no tratamento. Isso eu também sinto muito, porque eu tenho muita energia capricorniana, que é o oposto. Então, quem tem também, as pessoas que são mais rígidas, mais exigentes e práticas, podem ter dificuldade de trazer essa sensibilidade canceriana. A gente está trabalhando isso também ainda. A gente vai trabalhar essa energia canceriana até a Lua ficar cheia em Libra, tá? Ela vai ficar cheia ali na quarta-feira. E a gente começa a semana na Lua em Virgem, que é muito boa para trazer ordem, né? Um olhar, assim, analítico, organizado, funcional das coisas, né? Então, depois que a gente viveu ali o emocional de Câncer, a gente viveu também a parte da criação de Leão. Eu tenho aqui para indicar para vocês que eu vi nessa semana um filme em português, é O Movimento de Jesus, que quando eu olhei para a capa do filme, eu não dei nada, na verdade eu falei, não vou gostar. Eu olhei e falei, não vou gostar disso aqui. Isso aqui algo me chamou para ver, eu vi e gostei muito. Muito rico em termos de energia pisciana, muito legal de ver, a energia que a gente está trabalhando nessa alunação. Essa conexão com a espiritualidade, muito legal nesse filme. E depois eu vi um filme que fala muito sobre a energia canceriana e leonina. Foi tudo um sonho, da Kate Winslet com Leonardo DiCaprio. Se eu não me engano, é esse o nome. Se não for, eu vou deixar aqui na legenda o nome correto. É um filme antigo, é um drama que fala sobre a gente acolher as nossas dores, a gente validar o que a gente sente, entender o que as nossas emoções querem nos ensinar, ouvir a nossa intuição, e também fala sobre a importância em criar e se expressar, que é muito Leão, e o quanto que isso, de fato, é importante para nós em um sentido que a gente nem tem noção, assim. Deixar de ser passivo, consumir e passar a criar, porque todos nós temos dons, talentos, coisas a compartilhar, temos muito potencial. Muitas vezes a gente não cria, e o quanto que o fato da gente não criar, muitas vezes nos deixa ali viciados em coisas, sabe? Passivos e viciados em coisas que não nos nutre, Câncer, né? Essa lua crescente nos ensina também muito sobre o que nos nutre, nutrição, que eu preciso para me nutrir mesmo, de fato. A falta de criar, né, de colocar para fora o que você tem a compartilhar, isso pode nos adoecer, no sentido de ficar presos a compulsões, a vícios, né, para preencher algo, para preencher um vazio, o vazio de não estar criando e servindo, que é em Virgem, a gente chega em Virgem, que é a lua que a gente começa essa semana, e Virgem é um servir prático, né? Então, muito legal a gente começar a semana, e já começa no domingo à noite, a lua em Virgem, limpando, colocando o terreno, assim,
limpo e organizado para que a gente tenha mais clareza, para que a gente fique bem, sabe? Com a mente boa para agir, né? E Virgem fala sobre ação, fala sobre produtividade. Esse trabalho que eu preciso fazer aqui é realmente estruturar tudo, né? Virgem fala sobre sistemas, ordem. E é uma fase crescente lunar, então é uma semana com mais energia, né? Lua crescente traz essa energia maior. Vou falar então os horários das luas da semana. Já anota aí para você entender essa mudança energética bem importante, tá? Que fala sobre o nosso emocional, a lua, né? Então, a gente tem a lua em Virgem até às 23h49 de terça-feira, dia 31. Então, depois ela entra em Libra. Na quarta-feira, ela fica cheia, marcando toda a semana, né? Toda a fase cheia é o tom que muda. Então, o tom muda na quarta-feira, a gente tem um tom libriano, a gente vai falar muito mais sobre relacionamento, sobre esse equilíbrio do eu e o outro. Só que ela entra em Escorpião às 9h10 de sexta-feira e fica nesse signo até às 20h30 de domingo. Então a gente acaba a semana com a lua em Escorpião. Na verdade, ali depois de 20h30 ela vai entrar em Sagitário. O que a gente tem também nessa semana é que na segunda-feira a Vênus entra em Touro. A gente olha muito para os planetas pessoais para entender essa influência direta na nossa identidade, né? Então a gente está com Sol em Áries, a gente tem Mercúrio e Marte ainda em Peixes. Então, entende como, além da alunação, tem essa vibe realmente pisciana ainda? Eu sinto que a Vênus em Touro traz um pé no chão, um acesso à realidade maior, e uma energia também de organização, de prática, né, de produtividade, um olhar para a matéria, né, para valorizar a matéria, uma energia também de desfrute, de prazer. A gente pode perceber também o que é valoroso na nossa vida, né? O que eu estou valorizando, e eu sempre falo, né, um olhar para os meus valores. Touro traz esse olhar para o que eu valorizo, e se eu estou aqui numa zona de conforto ou se eu vou precisar mudar alguma coisa para, na prática, realmente valorizar algo que está relacionado com os meus valores. Eu sempre falo. E que é um grande desafio da humanidade, né? Muitas vezes a gente tem hábitos que trazem uma desvalorização para os nossos valores, na verdade. Então, às vezes, a gente valoriza a saúde, mas os nossos hábitos não estão valorizando a nossa saúde, pelo contrário. Esse é um exemplo, entende? Então, o touro nos ensina isso. Seja constante no que te traz, de fato, um valor, que esteja alinhado com os seus valores. E não por preguiça, por zona de conforto, você fica na prática valorizando, repetindo coisas que não te valorizam. Que pode ser ações, né? Hábitos, modos de trabalho, modos de fazer as coisas, relações bastante. A gente vai falar sobre isso porque é a Vênus, né, que está entrando em Touro. A gente pode olhar para isso aqui que eu iniciei com a Vênus em Áries, né? A gente pode ter iniciado parcerias. Eu vou dar continuidade nisso? Então, e agora isso vai ficar em xeque. Isso vai ter continuidade aqui ou não? Ou isso não está alinhado com os meus valores, né? Isso não me traz nenhum valor. Então aí eu desfaço, vou ter que desapegar, vou ter que desfazer esse acordo. Pode ser que surja isso. A segunda-feira, então, ela ganha muita energia de terra, né? Com a Vênus entrando em Touro e a Lua crescente em Virgem, uma ótima segunda-feira para produzir, organizar, planejar, botar a mão na massa, né? Energia de terra, muito bom para isso. Bom, aí na quarta-feira, em que a Lua entra em Libra, e olha que interessante, regente de Libra é a Vênus. Então a Vênus está em Touro. Libra e Touro são regidos pela Vênus, e os dois signos falam sobre um refinamento estético, sabe? A gente pode valorizar mais isso.
questão da estética, da beleza. Touro vai mais para valorização dos sentidos, desfrute nesse sentido também, né? Conforto. E Libra vai mais para elegância, diplomacia, gentileza. A gente vai olhar muito para as relações, principalmente a partir de quarta-feira. E realmente aí teremos esse desafio, que a lua cheia é uma oposição, é um cabo de guerra entre Sol em Áries, minha identidade, as minhas necessidades, a minha autovalorização, com a lua cheia em Libra. O outro, o que o outro quer, o que o outro precisa, as ideias do outro precisam equilibrar entre eu e o outro para que a relação seja harmônica e justa. Isso é um desafio, porque o caminho do meio, o equilíbrio, é sempre a nossa busca. Então não é algo natural, é o que a gente busca, né? Equilibrar, harmonizar. Nós estamos sendo direcionados, então, a olhar para as nossas dinâmicas relacionais, que envolvam sociedades, parcerias, todo tipo de relação. E ao mesmo tempo em que a gente se colocar, né? Sol em Áries, eu me coloco aqui, eu me posiciono. Ao mesmo tempo tem o outro lado. E o outro lado, muitas vezes, a gente não enxerga, porque só o outro vê o outro lado. Só a gente sabe o que é estar na nossa própria pele. Então, ouvir, dialogar vai ser muito importante. Libra é um signo de ar, né? Fala sobre diálogo, fala sobre acordos. Vai ser muito importante, bom para o nosso bem-estar, que a gente tenha esse cuidado, essa gentileza. O que eu mais sinto aqui da gente se atentar é ter paciência, é muito importante, porque uma das maiores sombras de Áries é a impaciência, a pressa em resolver, o que traz impaciência no trato. Mas é muito legal a gente conhecer o signo todo, as diversas possibilidades que a gente pode estar precisando trabalhar naquela energia. Nesse caso, então, conhecer bem Áries e Libra. O que dessa energia, de tudo, de toda essa energética, eu preciso trabalhar nesse momento. Porque cada um vai precisar de um ponto, entende? E é por isso que no Ciclos, a minha plataforma, eu tenho aula de cada signo, que eu falo sobre toda a energética daquele signo para você entender e compreender o que você precisa trabalhar agora. Se você gosta de yoga ou mesmo quer iniciar essa prática, lá também tenho aulas de yoga com os signos, é muito legal. Dá uma olhada aqui pelo link da bio. Uma coisa também que eu sinto é que Áries tem essa autenticidade, essa espontaneidade, que muitas vezes Libra pode perder com excesso de diplomacia, excesso de educação. Educação é muito importante, né, gente? Educação é muito importante, gentileza é muito importante, mas se você fica muito preocupado em desagradar com tudo que você fala, você acha que pode machucar, que o outro pode se desagradar, aí você perde a sua naturalidade, você perde a sua espontaneidade, a sua autenticidade. E aí é um valor que é perdido, né? Porque eu valorizo muito esse lado autêntico, espontâneo, é muito gostoso isso, muito legal. Eu gosto muito, pelo menos, né? Você tá com pessoas assim, você vê pessoas assim, é divertido, né? Esse lado divertido ariano, que a gente tem que perceber se a gente tá cultivando. A gente pode ficar muito entre. É isso. A lua cheia, ela torna nítido aquelas energias dos signos opostos, né? Que é o aspecto de oposição. Quando a gente tem no nosso mapa esse aspecto, ele é um marco em que fica também claro para a gente aquela energética ali, os polos opostos de uma energia. E é sempre esse trabalho que eu falo aqui, um trabalho de integração, um desafio de integrar os dois, né? De equilibrar. Como Libra fala sobre harmonia, sobre equilíbrio, harmonia interna também, né? Paz, Libra fala sobre paz. Então, muito importante trabalhar esse equilíbrio dentro, sabe? O que me equilibra, o que me traz equilíbrio.
Deixa eu trazer aqui esse equilíbrio, um signo de ar. Muito bom você trazer essa prática de respiração. Quando você está no seu centro, e aí você é mais diplomático, você é mais elegante, porque é de dentro para fora, né? Você é gentil, porque você está no seu centro, você está em equilíbrio, você está em paz consigo mesmo, aí você leva essa paz. Então a dica aqui final é: observe as dinâmicas relacionais durante essa semana. Quando você sente que você precisa se colocar, não deixe de se colocar por medo. Se coloque com respeito, com gentileza, mas também com autenticidade. Perceba, né, o que te traz esse equilíbrio que eu falei, essa paz interior. Perceba sobre isso. Outra dica para essa semana é: se embeleze, valorize a sua beleza, então se cuide muito bem. Sinto muito que Libra também traz, né, a Vênus que rege essa, esse cultivar da feminilidade, esse autocuidado, às vezes estético mesmo, você fazer um skincare, você se maquiar, se vestir bem, ter essa intenção de estar bonita para si, para o outro, de estar elegante, de estar bem vestido, isso importa, né? Porque a beleza traz bem-estar para a alma, então não é futilidade a gente valorizar o belo. É algo que realmente traz mais harmonia para os nossos olhos e para a nossa alma. E aí, como eu falei, a partir de sexta, a lua entra em Escorpião e a gente tem um final de semana com essa energia profunda, intensa, que fala sobre a intimidade nas relações, né? É o aprofundamento daquela relação, daquela parceria ali que se deu. A gente aprofundar, e as relações são espelhos, né? A gente percebe muito, a gente se cura muito a partir da nossa relação, as relações. Então, o Escorpião também fala sobre esses processos de cura, de desintoxicação, de limpeza, que é preciso, então, depois que vem tudo à tona com a lua cheia, né? Porque a lua cheia é a clareza maior, é o ápice. Então, tudo é transbordado, e aí você vê o que eu vou precisar, então, desapegar, o que eu vou precisar curar, o que eu vou detectar com o meu olhar de raio-x que o Escorpião traz, né? E junto com isso, uma facilidade em transmutar as energias, um olhar, né? Que o olhar, a consciência para a sombra já traz a luz, já traz a cura e vai fazer ali a Lua em algum momento uma oposição com a Vênus, né? Então a gente está falando realmente sobre ativar a Vênus, fazendo a sua oposição, que é entender o que eu vou manter touro e o que eu vou desconstruir e deixar ir. Se você quer a minha leitura sobre o seu mapa, meu contato para informações sobre as minhas leituras vai estar aqui na descrição do vídeo. Uma ótima semana para nós, com muita consciência, que a gente consiga avançar um pouco mais na prática, rumo ao que a gente tem refletido, descoberto durante essa alunação sobre as mudanças que a gente quer trazer. Cada dia é um avanço, né? Uma expansão de consciência. Muitas vezes a gente expande, a gente tem entendimentos, e eu sei que a mudança na prática, ela é mais desafiadora, mas é o que eu desejo, que a gente pratique o que a gente vem descobrindo, que a gente vem aprendendo, e aí a mudança deixa de ser apenas uma ideia, uma ideologia, e se torna algo vivo, algo palpável, algo que realmente faz a diferença nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. Obrigada por estar aqui e por me assistir até o final. Se você for até o final, deixa eu saber de alguma maneira, deixa um comentário, um coração, um símbolo astrológico, compartilhe com alguém que pode se agregar com essas reflexões, com essa visão, e até semana que vem.